Olá, meus amigos, estavam com saudades do Leão, que sou eu. Graças a Deus, o Leão está aqui firme e forte, 2023 iniciando, e iniciamos aqui mais uma enorme aula. Agradeço sempre a Gemad por nos dar, porque tem mais pessoas participando dessas belas produções, passar a vocês o ensinamento sobre marcenaria. Então, eu espero que os ajude cada vez a desenvolver um serviço melhor. Este é o pensamento meu e da Gemad. A aula de hoje é sobre técnicas de montagens. Muitas pessoas estão iniciando, têm dúvidas de como fazer a montagem, o que precisa antes saber sobre montagem. É isso que nós ensinaremos a vocês, a quem precisa ou quer aprimorar as suas montagens. Não cortou o cabelo, mas... Pessoal, uma coisa importantíssima na marcenaria, tão importante quanto orçar, pegar serviço e instalar o serviço, é a parte de montagem. Ela é tão importante que você precisa se atentar a alguns detalhes da montagem, porque você irá mostrar ao cliente alguma coisa e como você irá montar. De repente aparece uma coisa nova, você não tem ideia. Então você precisa prever o que você irá gastar de mão de obra e material para fazer esse serviço. E justamente isso que mostraremos nessa aula de hoje sobre as técnicas de montagem. Nós temos alguns vídeos já falando sobre isso, como medir na obra, sobre tamponamento, sobre painel, dispositivo de montagem com a Letícia. Temos vários assuntos já que não abordaremos aqui para o vídeo não ficar longo. Lembrando sempre que tem os links de todos os vídeos compatíveis com esse tema que nós estamos falando na descrição. Uma das coisas importantíssimas antes de você iniciar um projeto ou orçar é definir. O móvel será módulos, será um módulo, um móvel inteiriço? Depende muito do projeto. Se é um móvel de quarto, prefiro fazer uma peça inteira. Mostrarei rapidamente uma peça aqui e os prós e contras de você fazer. Se forem módulos, serão peças praticamente como essas. Qual o grande problema de módulos? Você gasta uma placa a mais em cada peça que você irá fazer e tem o inconveniente da junta ficar aparente. Vai uma porta para o lado de um lado, uma porta do outro, e exatamente entre as duas portas, mesmo que seja 4 mm que hoje é usado, aparece a junta deles. Então você tem que ponderar tudo isso daí, porque tudo isso custa na hora de você calcular o preço e na hora de você montar também. Armários de cozinha. Normalmente armários de cozinha eu vejo hoje as pessoas fazendo muito módulos. Eu nunca fui adepto de fazer em módulos, que eu acho que fica com cara de móveis populares, mas é uma tendência os módulos, porque a maioria prefere levar as caixas. O que você tem que imaginar? Módulo, você tem a peça montada, você sai com ela pronta da marcenaria, se você fazer uma pré-montagem, enquanto que a outra peça você faz uma pré-montagem e depois monta na casa do cliente. Então ela diminui o volume para transportar. Os módulos, você tem cada um tem o volume dele. Então você irá gastar mais com transporte, com mais espaço para você carregar, mais peso também. Então tudo isso você tem que analisar os prós e contras. Se você quiser fazer uma peça, aqui eu fiz isso aqui para um aluno, e ele queria fazer a peça que não aparecesse a emenda dos módulos. Ele queria fazer uma peça inteira, só que a peça que ele ia fazer é um gabinete grande. E ele queria, não dava para fazer uma peça inteira que ela não entra no elevador, então ele queria dividir apenas em duas. E ele não queria que aparecesse essa junta normal que aparece nos módulos aqui. Então sugeri assim. Você pode faz isso aqui já lá nos anos 80 com os maleiros, que os armários tinham todos maleiros. Então eu punha essa peça, quando era engrossado, que a gente colocava duas dobradiças duas dobradiças reta para ficar o espaço no meio entre duas portas, e é possível filetar antes. Outra coisa importantíssima, pessoal, você tem que imaginar as peças para filetar antes. Não faça móveis que você irá montar, a não ser em casos que não tem outra solução, de filetar depois, porque você filetar uma peça depois de montada é perda de tempo. Você vai gastar muito mais tempo, demora demais, porque
A maioria tem uma filetadeira, ou às vezes até na mão é mais fácil você filetar a peça antes e montar depois. E nesse sistema aqui você consegue filetar antes. Você consegue esconder a junta. Então não é difícil, é uma madeirinha aqui. Mesmo que vá uma dobradiça aqui, a dobradiça pega daqui para trás. Esse é um sistema. Se você não faz, esse aqui se você faz engrossado ou costumar fazer com módulos, que tem 2 placas de 15. Se você faz somente o encaixe dele com uma placa de 15, dobradiça curva de um lado e do outro, dando 5 milímetros ao meio, você pode usar aqui, dobradiça curva desse lado, vai dar aos 5, 4 milímetros aqui ao meio, e você tem a emenda que não aparece aqui, fica muito bom. Aqui, ó. Só recuou 70 milímetros, 65, 70 milímetros aqui, você separa as peças e você consegue filetar tudo antes. Armários de quarto são volumes grandes. Esse armário é uma réplica de um armário de meia dúzia de portas de abrir, poderia ser de correr também. E ele teria, se fosse em módulo, ele teria 1, 2 placas a mais, você terá mais trabalho, mais material a gastar e 3 volumes enormes para transportar. Nesse caso, os armários de quarto, prefiro ainda fazer esse painel à base direta, chapéu, chamo de chapéu essa parte, né? Os fiancos ou os painéis, tudo separado, e eles são montados com cavilha. Não precisa ter um dispositivo excelente de cavilha, você pode tomba a peça, faz uma pré-montagem, faz um furo direto e já põe a cavilha em cada um, numera os painéis, é bem simples e muito rápido de fazer. Muitas pessoas ponderam essa coisa de fazer uma pré-montagem na marcenaria ou montar na obra, porque essa coisa de a madeireira corta, muitas pessoas têm levado o material para a casa do cliente e montado lá. Mas faço sempre dessa forma, porque dou uma pré-montagem. O que é uma pré-montagem? Já coloco os parafusos, tal, necessariamente gosto de pendurar as portas. Esse tempo todo que eu gastei para fazer isso, ganho na obra. E eu posso apostar com qualquer pessoa, pode mandar entregar lá e que eu fiz a pré-montagem. Em metade do tempo que você leva para verificar tudo está correto, montar, você faz praticamente na casa do cliente uma extensão da marcenaria, o que não é legal. Hoje, o que custa caro? É o transporte, você se locomover com pessoas, é almoço fora. Então, você tem que pôr tudo isso na ponta do lápis. Se você tem um pequeno espaço, não precisa ter um espaço grande para montar uma peça dessa. Dá para fazer uma pré-montagem bem rápida. Você conferir os tamanhos se estão todos corretos. E quando você vai montar, desde que você fez uma pré-montagem é muito rápido. A gente saía, às vezes, quando eu fazia muito armário, era uma tarde, carregava, saía depois do almoço, eu voltava lá já à noite, um armário desse aqui todo montado e arrematado, muito bem arrematado, porque eu fazia uma pré-montagem. Então você tem que pôr tudo isso na ponta do lápis. Não tem problema nenhum você mandar entregar, eu repito, é uma tendência essas mudanças, e se você está acostumado, normalmente, quando o cliente não mora no local, é legal você fazer isso. Você programa os dias de montagem e cada montagem, você verá os prós e contras e você memoriza o que deu algum probleminha para futuramente não dar. Você ser mais ágil nisso. Então, todos os prós e contras de uma montagem, se você está acostumado a fazer e levar, não tem problema nenhum. Eu vejo muitas pessoas que são hábeis a fazer isso. Então, não tem problema, não que está errado. Acho que é uma tendência isso, mas as pessoas que têm um local, uma pré-montagem sempre será mais rápida do que uma montagem na obra. Não tem certo e errado, vai do costume de cada um. Sobre estar atento à forma de montar e de pedir para cortar, eu sempre aconselho as pessoas a pensarem e olharem corretamente isso aqui. Esse armário, mesmo que ele fosse em módulos e fosse tamponado, então eu não consigo fazer o tamponamento em módulos. O tamponamento é uma placa que eu coloco os módulos, essa placa vai. O que você tem que prestar muita atenção? A matemática funciona corretamente. Se você não entendeu o que eu mostro agora, mais na frente eu mostro isso fisicamente com as peças em mãos e a matemática, as diferenças que dá. Por quê? Numa peça como essa, na matemática eu tenho o vão, eu tenho
o cheio do gaveteiro, a placa do gaveteiro, essa placa, essa, é impossível cortar tudo isso daqui exatamente. E outra, o MDF, ele tem uma variação, não que ele varia muito, é muito melhor do que eu quero compensado. Só que, mesmo assim, se você colocar 4 placas de 15, não dá 60 milímetros. Assim como 4 de 18 não dá 18, 36, 50, 72 milímetros, né? Assim como 4 de 18 não dão 72 milímetros. Ela dá um pouquinho maior. Então, você tem que tomar cuidado o seguinte. Quando você encomendar esse tamponamento, peça maior, pelo menos meio centímetro, para você depois passar uma planinha de mão, alguma coisa, para você acertar no local. Porque você corre o risco de perder as placas. Quando você fizer a primeira montagem, você irá perceber isso. Então, fique atento nesses detalhes. Uma coisa que eu não sei se já mostrei isso, quem não percebeu, e um detalhe legal, é isso aqui, ó. Quando você fizer a base, eu faço a base separada, ela vai inteiriça, depois essa placa vai grudada. E uma coisa que funciona muito bem em armário de quarto é isso aqui, ó. Você deixar passar isso aqui, uns 6 milímetros, para você apoiar o 4 milímetros. Porque se não tem isso, você tem que ficar pondo a mão, pondo o pé embaixo, se agachando. E normalmente esses espaços para parafusar o fundo, se você não faz em módulos. Então, detalhe legal que você deve considerar nos seus armários aí, ó. Deixa essa placa passando para que o fundo encoste. Precisa definir como você irá montar o teu armário. Isso depende da lista de corte, projeto, já desde o projeto, desde o orçamento você tem que analisar isso. O MDF você precisa filetar, você precisa parafusar. Nesse caso, é o basicão. Eu tenho uma peça filetada antes, o filete vem aqui, vira, como as peças fossem separadas e depois juntadas. Só que eu tenho que esconder o topo da frente e o topo lateral. Senão vai tamponamento, tá? Quando vai tamponamento, você só tem que pensar se vai aparecer o topo do tamponamento, se são 2 tamponamentos, vai aparecer um dos topos do tamponamento. Ou fazer em 45 graus, que é complexo se você tiver máquina para fazer. Tudo isso influi no valor a cobrar. Esse é o basicão. Muitas pessoas deixam, já vi até com parafuso, outros põem aquela tampinha colante, que às vezes cai, e você também tem a opção de fazer o recuo e colocar o tapa-furo plástico. Tudo isso são opções. Existem os dispositivos de montagem que some com os parafusos. Você só tem que aprender a fazer a furação. A Letícia tem um vídeo aí na Gemad que fala sobre isso. Dá uma olhadinha, na descrição tem. Uma forma também usual de fazer é esse aqui. Você pode, aí você resolve um dos problemas. Problemas não, não tem como fugir. Você elimina uma das situações que é aparecer o topo. Aparece só de lado. O único inconveniente disso, isso aqui fica muito firme, você tem que fazer o encaixe lateral. Em serra circular é possível fazer. Só que você não consegue filetar antes. Esse é o inconveniente. Você põe o parafuso e depois corre uma fita aqui por cima. Se resolver fazer assim, você tem que filetar depois. Agora não vai filetar aqui e essa parar aqui e pôr uma fita aqui. Essa fita obrigatoriamente você tem que manter como essa daqui, ó. A fita vem aqui, vira aqui, como se fosse essa placa montada. Só que é uma coisa mais complexa de fazer. Mas se você quiser fazer dessa forma, algum motivo precisar fazer dessa forma, tá aqui, ó, o mesmo que foi feito aqui, você pode filetar antes, resolver o problema. Toquinho de madeira que vai aqui, um encaixe nessa peça e você consegue filetar antes. Gosto sempre de mostrar aos meus alunos, meus seguidores, várias formas de fazer. Outra forma que tem de fazer, nós fizemos muito isso aqui quando tinha aquelas discos de vinil, tinha que fazer as divisões para não aparecer. Madeirinha, chama-se alma. É uma madeira que tem um encaixe. Você faz esse encaixe aqui, fiz na tupia, esse foi feito na tupia e esse aqui na serra circular. Você pode filetar antes. Como é que funciona? Parafusa,
e depois você encaixa aqui. Se for uma peça que você não pretende desmontar, você põe cola. Pois cola não sai mais, só sai arrebentando. Então aqui tá essa forma, e essa outra forma são peças que você quer que depois tira, você encaixa pela frente, ela vem aqui, faz isso aqui, ó, e entra por aqui, ó. Aí, lógico, vai travar no fundo, travou, não tem problema. E são peças que precisam serem removíveis. Como eu gosto de mostrar de várias formas, aí eu fiz um outro aqui, ó. Com a fresa rabo de andorinha. Eu tenho uma aqui, 12 milímetros. Você fresa na tupia. Usando a mesma fresa, você faz esse encaixe. Essa peça entra por aqui. Segura muito. Se você tiver uma peça que precisa, você não pode corrê-la toda, ela tem que entrar e encaixar, aí você faz exatamente aqui esse encaixe, ela encaixa aqui e corre. Você tem uma peça extremamente firme e desmontável. E ela necessariamente ela não aparece o rebaixo nem aqui atrás dessa forma. E uma outra forma que todo mundo paga pau para uns vídeos gringos, que tem uma pecinha que você compra, 2 ferrinhos, não sei o que, bababá, eu olhei aquilo e falei, caramba, pode fazer esse negócio com a madeira dura. Então tá aqui, ó. Você pode pôr 1, 2, 3, 4, quantas forem. São 2 madeirinhas, essa aqui é de maçaranduba. Fiz o canal na tupia. Lógico, tem peças que às vezes tem que fazer dessa forma, né? Então, tá aí, ó. Você não precisa comprar nada importado. Tá aí, ó, baileão. E para mostrar corretamente as técnicas de montagem, nada melhor do que montar uma peça. Falar um pouquinho sobre o projeto e as peças após o corte. Aquilo que eu citei sobre matemática dá certo, é exata, mas na realidade não dá alguma diferença. E é isso aí que você tem que tomar cuidado quando fazer os cortes. Você tem que tomar cuidado quando peças que passam por outras que tem vários painéis, espessuras ao meio, dá um pouquinho de diferença. Normal, isso daí é uma coisa corriqueira, tá? Então, quem não sabe, às vezes vai descobrir da pior forma que é na casa do cliente e perde uma peça. Tem uma peça aqui com 610 milímetros, não fiz uma peça grande porque para mostrar no vídeo fica ruim, mas se tiver mais partes, aí é só você imaginar um pouquinho mais de partes. Aqui eu tenho um esboço feito à mão, 610, menos eu usei placas de 18, 18 e 18, como se fosse painéis, 18, 18, 18, então 610 menos 18, 3 dá 54 milímetros, de 3 de 18, dá 278, matemática beleza, né? Aí eu fui para a máquina, cortei pela matemática. E aqui, já a gente encerrar essa parte do desenho, vocês verão aqui que eu mostrei isso aqui na aula do gaveteiro das corrediças invisíveis. Você marca 0. Isso eu faço isso aqui, ó, pessoal, desde lá que eu aprendi desenho, 1982, 80 mais ou menos, eu já faço isso. Você estica a trena aqui no 0. Porque a base vai pegar por baixo, base por baixo, então estica a tenda no 0, eu marco aqui 18 milímetros, eu somo na calculadora 0, 18, mais 278, eu marco aqui 292, mais 18, 314, marco aqui o risquinho, mais 278, eu marco aqui 295, 92, mais os 18, dá 610. Bateu, fechou, a conta está correta. Eu usarei essas marcações para marcar as peças. Eu acredito que dessa forma é muito mais rápido para montar, se agiliza a montagem. Porque de qualquer forma você tem que marcar onde você irá furar. Você não vai no olho e vai marcando. O olho, o primeiro parafuso que está à tua frente, você consegue fazer, mas os outros, como é que faz?
E você vai ficar marcando um por um. Então, mostrarei de uma forma que eu acho bem rápida de você montar. O que eu faço com essas medidas? Aqui, ó, 0, porque ela começa do 0 aqui, ó. Então, 0. A trena é uma das melhores. Lógico, essa trena eu conferi se está certo. Tem um vídeo mostrando como você aferir a serra, a trena. Aqui, ó, essa folga, eu falo tudo sobre isso. Só procurar no canal Elias Leão. Marcenaria, faça você mesmo. Então, aqui tá 18 milímetros, que é a primeira medida. 18. Aí, aqui, ó, segunda medida, 296. Tá aqui, ó, 296. Segunda medida, 314. 314. Terceira medida, 592. 592. E bateu com a 610. Darão alguma diferença por causa das espessuras do MDF, mas tudo bem, não dá muito problema na marcação. Por que eu faço isso? Porque fazendo dessa forma, eu tenho onde pôr os parafusos, eu posso fazer a pré-marcação deles. O que eu ganho com isso? Eu ponho uma placa em cima da outra. O que você tem que olhar quando você alinhar? Se tem risco ou não, você já coloca por fora. Você põe uma placa em cima da outra, marca base e cima, tampo. E marca o lado de fora e o lado de dentro. Você põe uma sobre a outra. Eu não cortei duas placas para montar aqui, ó, mas aqui eu fiz uma simulação. Aqui que eu não cortei duas placas lá, mas aqui eu simulei como seria com as duas. Então eu tenho as duas placas, coloco em cima da outra, defino o lado de fora, lado de baixo, lado de cima, quebrado para fora ou para dentro. Aí definiu. O que você faz? Põe uma placa em cima da outra e faz essa marcação, aquela marcação que eu fiz com a trena, tá aqui. Aí eu tenho já determinado o lado de fora. O lado de fora é o que eu faço? O risquinho de onde vai o parafuso central. E com esse risco, eu tenho certeza que os painéis ficarão no lugar certinho, se eu não usar um molde para montar. E aí eu faço o risco aqui do parafuso, o risco central do parafuso, o risco central do parafuso. Do lado de dentro, se eu quiser marcar, posso marcar os 18. Não tem necessidade de marcar, marco 18. Aí eu poderia marcar os 18 aqui, os 18 aqui e aqui. Não tem necessidade, porque usarei um gabarito para montar. Nessa daqui, que é o lado de fora também, ó. Com isso, com a peça desmontada, eu marco onde furar. Aí eu pego uma punção. Gosto de fazer assim porque é muito mais fácil para montar. Não, não é isso que eu vou furar. Aqui é a simulação de duas placas iguais a essa, tá? Então, aqui já está marcado, ó. Então, aqui tenho... Vim aqui, ó, uma punção, marquei, marquei, marquei. Por que eu faço isso? Quando eu furo, é muito mais fácil chegar aqui e já ter o lugar do que eu ficar procurando. A broca fica dançando, então eu prefiro fazer dessa forma, é bem rápido de fazer. Eu ganho tempo na hora de montar. Na matemática, é isso aqui. Na matemática é uma coisa. Ó, essas peças eu cortei pela matemática. Vamos lá? 610 milímetros, exato. 610 milímetros. Na matemática, a prateleira tinha 278. Tá exato 278. Agora vamos fisicamente na prática. Acertei. Vejam que aqui já deu diferença. Está aqui a diferença. Você pode fazer também assim, encosta as três juntas. Lá, a diferença que deu. Deu mais ou menos, olha, 2 milímetros mais ou menos. Por que deu essa diferença? Porque eu não consigo visualmente cortar isso aqui com os 278 perfeito. Às vezes fica um pouquinho, milésimo vamos lá, um décimo de milímetro maior. Nessa, mas isso aqui, elas não têm, isso não é defeito, é normal isso. Todos os MDF são assim, alguns dão uma variação um pouco maior. Os MDF aqui está dando 56 milímetros em vez de 54. Então aqui nós já temos 2 milímetros a mais. Por que eu falo isso? Porque se eu tiver, por exemplo, essa placa aqui e eu montar,
a peça e pôr as prateleiras, o armário vai ficar maior o meio do que as bases. Quando eu colocar a porta vai dar problema. Se eu tiver, por exemplo, um tamponamento são módulos, vários módulos, e eu colocar um tamponamento, eu perderei o tamponamento. Então por isso você tem que mandar cortar um pouquinho maior. Simulei aqui as duas prateleiras. Como eu cortei na máquina uma peça pequena, já coloquei as 3 lá e já resolvi aqui, ó. Eu dividi por elas. Até aqui, ó. Cortei um retalhinho de madeira até que eu cheguei no tamanho. Cheguei no tamanho, aí eu cortei as duas prateleiras. Agora, montar. Como é que eu monto isso aqui? Depende da peça que você vai montar. Muita gente, às vezes, armário grande, eles botam no chão, quem tem espaço e parafuso. Então você acha a melhor forma que você tem. A única coisa que tem que tomar muito cuidado, principalmente em peças grandes, isso aqui pesa, corta. Você está montando as peças e uma cai e sai derrubando todas. Então há métodos de você travar isso daí. Essa aqui é uma peça pequena, não tem muito problema, mas é uma peça maior, você tem que tomar esses cuidados. Então você tem que travar essa peça com uma tira transversal, parafuso atrás. Tome cuidado, o armário grande ele tomba e acaba acidentes machucando as pessoas. Se aqui bater no braço de uma pessoa, causa um ferimento grave. E para montar eu gosto de usar gabaritos, porque de uns tempos para cá trabalho praticamente sozinho. Hoje produzo o conteúdo para a internet, mas eu normalmente passo as facilidades que achei para fazer o serviço. E sempre que eu tenho isso aqui, é uma madeira maciça que eu usava para montar os maleiros de armário. Eu tenho até hoje isso daqui, ó. Ela tem um encaixe. Eu ponho em cima da bancada peças que eu consigo parafusar por aqui e eu só encaixo aqui e eu consigo montar as peças usando dessa forma. Tem aqui 19 milímetros e aqui tem 16 milímetros, para de 15 e de 18. Peças não muito grandes, eu ponho aí, boto a placa em cima e eu consigo montar de boa. Tem desse tipo, e para essa mesma função tem isso aqui. Essa daqui é para, acho que não sei se é 18, acho que é 18, deixa eu ver. Essa tem uma madeirinha aqui embaixo, ó, coisa que você vai jogar fora. Aqui acho que é 22 graus e meio. Isso aqui é maior, que é uma peça, um painel que eu montei, que eu encostei aqui, preguei essas duas, mas aqui encaixa aqui, ó. Só que se você colocar dessas, você tem que colocar todas com essa madeirinha embaixo, porque ela inclina um pouquinho, tá? Então, tem esse tamanho, tem um outro tamanho. Tem mais 2 tamanhos aqui. De vez em quando uso. Vamos supor que você colocou uma peça, você não percebeu, ele está muito fora de esquadro. Quando você faz a furação, o furo, o parafuso é como se fosse uma clava. Ele entra e ele tem uma linha reta aqui e uma linha reta aqui. Para voltar depois, ele tem que entortar um pouco, porque ele entra apertado. Então, você terá uma caixa torta, fora do esquadro. Tudo bem, você colocou o fundo é de um lado só, quando você acerta o esquadro, ela torce, aí você tem problema na porta. Então, é importantíssimo você parafusar as peças, porque quando você aperta, ela chega no lugar, mas ela fica forçando. Então, tem que travar legal. Para travar legal, desenvolvi o primeiro gabarito, eu não achei onde é que está um, que é bem parecido com, foi de compensado assim. Esse aqui foi um outro que eu fiz depois, não tem regulagem. Esse aqui já fiz com MDF, esse aqui era todo em compensado. Esse aqui eu uso para peças grandes, ele é maior aqui, ó. Ele tem um encaixe de 21, tem um aí que tem 18, aqui tem 15 e tem 18. Porque às vezes eu tenho uma placa de 18 em cima e de 15 aqui. Uso bastante em peças maiores, ele trava melhor. Simples de fazer, bem simples. Aqui pregado, compensado com parafusado e cola, trava bem. Depois desse aqui, desenvolvi um cheio de 9 horas, que é esse aqui. Regulável de 15 a 18 milímetros. E aqui tem um dispositivo que eu preciso travar. Eu usei uma peça que era 18 aqui e 15 aqui, então ele não consegue regular dessa forma, ou é 18 ou é 15. Aí eu acrescento essa plaquinha fininha de MDF de 3 milímetros que encaixa aqui, aí eu crio essa diferença tranquilamente para usar.
Agora, montar, uso esses dois gabaritos, não preciso de um terceiro, porque nesse aqui uso o meu gabarito para essas peças. Posso colocá-lo de frente, desse lado ou do outro, porque ele me dá condições de enxergar o topo das peças. Ele é regulável de 15 a 18 milímetros. Também posso usar uma de 15 e uma de 18 usando uma peça ali, ó. Ele trava a peça tanto nesse esquadro aqui, ó, quase que perfeito, e no esquadro de lado que a gente precisa. Então, com isso aí eu fico com as mãos livres para segurar a peça e furar. Aqui já estão a pré-marcação que fiz, não tem a necessidade de ficar com a máquina aqui, ficar procurando, então é muito mais fácil fazer. Você pode riscar dessa forma aqui também, ó. Agora tenho só que me preocupar em segurar a peça no lugar e parafusar. Para furar precisamos usar broca própria para isso. Tem aqui uma Dividia, parafuso longo, precisa pegar, usarei parafuso, como é 18 aqui, parafuso grande, a broca grande. Então aconselho você, esse aqui você não pode economizar, tem que ser de marca boa. Gemad tem todas essas brocas escariadoras para vender. Facilita muito. Se você for usar o tapa-furo, é uma outra que é quadrada. Então essa daqui é para o parafuso ficar rente. E aí é furar. Então, é preciso travar aqui e furar. Então você vai ter que pegar a habilidade para furar e furar aqui, mais ou menos no esquadro. Não fure de uma vez direto que você estragará a broca. Fure 2, 3 vezes, puxe um pouquinho para fora, porque ela precisa sair o cavaco. Não fure todos, fure um. Detalhe importantíssimo, deixa aqui, ó, um pouquinho para dentro, porque a tendência é ele vir um pouquinho para fora. Se você deixar para fora, ele vai mais para fora ainda, nunca vai mais para dentro. Porque quando você pôr um tamponamento, alguma coisa, ou a prateleira, ele irá para fora, tá? Então, mais ou menos de uma fita a meia fita, mais ou menos você tem que pôr. Você precisa ter, é ideal você ter parafusadeiras ou chave de impacto. E aqui eu gosto de usar essa daqui, que ela é mais rápida. Tem até uma furadeira ali, mas ela é um pouquinho mais lenta. Então eu gosto de usar essa daqui. Essa daqui não tem torque, não tem regulagem de torque. O torque é o tanto que você aperta. Aí vai de boa. Se o parafuso precisa ficar rente aqui, aí é outros 500. Aí você precisa pegar a habilidade para fazer a furação, não furar muito. Então, aqui está perfeito, aqui está travado. Ficou aqui um pouquinho fora, com o martelo de borracha, pode bater aqui, ó. Faça isso antes de furar os outros, porque depois você não consegue acertar. Então, o principal a frente ficou legal, aqui está legal, travado aqui, aí é fazer os outros furos. Aí eu já consigo, aí com as duas mãos, aqui você tem que pegar habilidade. Se você não tem habilidade, você põe alguma coisa de lado aqui para você começar a aprender. Uma coisa que funciona bem é isso aqui, ó. Quem não tem habilidade. E aí é furar. Pegou, já pega 2 parafusos, que você ganha tempo. Parafuso não ficou legal? Às vezes você ficar com a parafusadeira para lá e para cá tentando acertar. Isso aqui, ó. Você está fazendo exercício, não deixando a função que tem a mão de apertar e desapertar. Olha, é mais rápido do que você ficar com a parafusadeira. Ficou muito? Tire e escareia mais. Colocou as peças, está certo à frente, aqui está uma carinha para dentro, bata com o martelo de borracha para acertar. Se deixar muito para dentro, vai dar diferença na outra, se você não deu folga. Então deixe certo, aí você usa a própria prateleira que já está devidamente
conferidas do tamanho que você coloca aqui. Isso aqui eu já mantenho. E eu tenho a peça no lugar exato. Eu confere o esquadro aqui se está tudo certo. E aí eu tenho a peça no lugar exato que eu preciso parafusar. Põe o gabarito aqui para segurar no esquadro. Ele não atrapalha colocar a prateleira. E aí é só parafusar. Não deixe a parafusadeira ficar patinando no parafuso. Ela dá esses estalos, quem não conhece, porque ela é uma chave de impacto, é normal. Mas não deixe as parafusadeiras ficar pulando que o bit vai durar. Pra vocês terem uma ideia, esses bits que eu tenho aqui tem mais de 6 anos, o mesmo bit. É uma coisa que muita gente acha que é barato, mas se você usar muito não é tão barato assim. Peças assim, gabinetes, eu faço desse jeito. Às vezes um pouco alto, eu coloco uma coisa aqui embaixo e aumento. Senão você põe um cavalete menor, mais baixo e usa. Quando é peça maior, que faço o gabinete até menos abaixo de 2 metros, porque passa nas portas e elevador, eu só faço isso aqui com cuidado para não estragar lá embaixo. Faço isso aqui, ó. Viro sozinho, né? Faço isso aqui. Aí eu fico... Só botar a outra tampa aqui em cima e parafusar. O processo é exatamente igual de baixo. Já tem uma caixa formada no esquadro. Aí eu tenho agora as prateleiras colocadas, perfeita. Aqui. Perfeito. Bom, pessoal, é isso aí. Muita informação. Tentamos fazer o mais breve possível, mas... são informações importantíssimas para quem precisa aprender ou quer aprimorar. Esperamos contribuir para o teu aprendizado na marcenaria e melhorar cada vez mais. E compre na Gemate. Gemate está fazendo vídeo ensinando vocês a trabalhar. Isso é muito bom, é gratificante para quem trabalha e quem faz o conteúdo. Agradeço muito e eu espero ajudá-los da melhor forma possível. Mesmo assim, ficou alguma dúvida? Deixa um comentário, cite o nome do Leão aí, que o Leão dá uma bisoiada lá, ó, faz assim, ó, e aí responde para você corretamente. Bacana? Tchau, até a próxima.